Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui no canal X da Questão. Eu sou a professora Ana Bacinello, de língua portuguesa. Segue o X da Questão no Instagram, se inscreve aqui no canal, dá o seu likezinho aí, já deixa a tua curtida. Se você é de Rolândia, se você é de Cambé, se você é de Londrina ou qualquer cidade do Brasil, já deixa o teu like aí e bora lá, bora de aula. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para a interpretação textual, um assunto muito importante para quem está estudando aí para concursos, que é justamente conseguir identificar e entender as funções da linguagem. Então vamos lá. Antes da gente trabalhar as funções da linguagem, é muito importante que possamos entender quais são os elementos da comunicação. Então, Roman Jakobson, que foi um teórico, dividiu a comunicação em 6 elementos. O primeiro deles é o emissor, também chamado de locutor por algumas bancas, que justamente se refere a quem diz, quem produz o discurso, quem escreve. Lembrando que aqui eu estou falando de discursos falados e discursos escritos, né? Então, quando a gente fala de texto, não é só o texto do livro, são imagens, são vídeos, filmes, falas, tudo isso que compõe aí o processo de comunicação. Se tem um emissor, se tem um locutor, tem que ter alguém para ouvir, tem que ter alguém para ler esse texto, que é justamente o nosso interlocutor, o nosso receptor. Isso também compõe, né, nesse processo, se o emissor diz algo, o interlocutor escuta e interage com esse algo, existe uma mensagem. A mensagem é justamente o conteúdo do processo comunicativo. Todo esse processo ele tem que passar por meio de um canal, que é o meio pelo qual a mensagem é veiculada. No caso aqui da nossa aula, o canal é a minha voz, é a internet, é o computador. Como é que essa mensagem chega aí até vocês? Também é preciso que exista um código, que são basicamente símbolos utilizados para que a comunicação seja possível, para que o código faça sentido, ele tem que ser entendível tanto por quem fala quanto por quem escuta. Se eu uso um código aqui que vocês aí não têm domínio, não vai fazer sentido, a nossa comunicação não vai ser bem estabelecida. E por fim, tudo isso acontece dentro de um contexto comunicativo, que é o que a gente chama de referente, que refere-se justamente ao assunto, né? Então tá. O Roman Jakobson disse que quando um processo comunicativo está centrado em um desses 6 elementos, ele tem uma função específica. Então, ó, só para esquematizar melhor, esses são os 6 elementos: emissor, receptor, referente, mensagem, canal e código. E aí, um texto, um discurso, quando está centrado em um dos 6 elementos, ele tem uma função específica. Isso não quer dizer que os textos eles têm só uma função da linguagem. As funções elas coexistem nos textos, mas uma função ela vai predominar. Então, uma função vai chamar muito mais a nossa atenção quando a gente está lendo esse texto. Bora lá então, ó. Vamos começar com a primeira função da linguagem, que é chamada de função referencial. A função referencial ela foca no contexto, no assunto da comunicação. Trouxe para vocês aqui uma manchete, né, do G1, que diz o seguinte: preso por dirigir bêbado, o motorista transportava porco morto em cadeirinha de bebê na BR-070 em Goiás. Jovem de 26 anos foi abordado em blitz por estar com som alto, mas fugiu. No carro havia 2 animais abatidos que, segundo ele, já estavam encomendados. Vejam, esse texto ele não traz a perspectiva de quem diz. Ele não traz as emoções do locutor, as emoções do emissor da mensagem. Ele também não está focado em quem lê. O foco dele não é convencer quem lê de alguma coisa, convencer de comprar um produto, convencer de uma ideia, né? Persuadir quem lê. Não, ele também não tem o uso artístico da linguagem, ele não fala sobre o próprio código, ele não fala sobre a própria língua portuguesa, que é o código que ele usa. Não, ele está focado somente no assunto, ele está focado no contexto, está focado no referente. Por isso que predomina nesse texto é a função referencial da linguagem. Sempre que a gente trabalha com função referencial, é muito comum que as pessoas pensem assim: beleza, função referencial são aqueles textos neutros, os textos que o objetivo é só informar. Não, não existe nenhum texto neutro. Todo discurso, todo texto tem uma carga ideológica, tem uma formação ideológica, tem uma formação discursiva.
O que existe é um texto em que essa formação, essa carga ideológica, ela não está explícita. Então, o texto está com foco no assunto, não significa que ele é neutro. Ele quer te informar de alguma coisa, mas a escolha lexical, a escolha de palavras, tudo isso constrói a ideologia de um discurso. Esse tipo de função é muito comum, muito presente em textos científicos, textos informativos. Então, primeira função da linguagem referencial, focada no assunto. Não fala as opiniões de quem escreveu ou de quem disse aquele texto e não tenta te convencer de nada, só focado no assunto, no contexto comunicativo. Esse nosso exemplo só quer te informar que o rapaz ali foi preso por transportar um porco numa cadeirinha de bebê. Tem um tonzinho humorístico nessa manchete. Só quem conhece o Brasil sabe. Podia ter sido em Cambés. Vamos lá, a segunda função da linguagem é a função emotiva. A função emotiva é diferente. A função emotiva, ela tem ali ou uma escolha lexical. Quando eu falo em escolha lexical, eu estou falando da escolha de palavras, ou ela tem uma primeira pessoa que vai permitir com que a subjetividade, as emoções, as expressões, as opiniões de quem produz aquele discurso, do emissor, do locutor, sejam expostas nesse texto, né? Coloquei um trechinho aqui de uma crônica para a gente ler, essa crônica já caiu numa questãozinha. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Por mais que esse texto ele tenha um pouquinho ali de metalinguagem, né, que é uma crônica falando sobre a própria crônica, o que predomina, o que salta aos olhos quando a gente lê esse texto é justamente a insatisfação do locutor, é a insatisfação do emissor dessa mensagem. Então são as emoções, é aquilo que ele sente, é a perspectiva dele, a opinião dele. Isso é função emotiva da linguagem. Não vamos confundir. Não é porque chama função emotiva da linguagem que vai estar cheio de emoção e romantismo e paixão, não. Às vezes é uma opinião, às vezes é uma palavra que a gente coloca ali que consegue transparecer aquilo que a gente sente naquele momento comunicativo. Isso é função emotiva da linguagem. Então, até agora nós vimos função referencial focada no contexto, função emotiva focada em quem diz, em quem fala, em quem produz aquele discurso, seja um texto escrito ou um texto falado, lembrem-se disso. Muito presente em autobiografias, diários, relatos. Beleza? Joia? Até aqui tudo bem, né? Bora lá. Terceira função da linguagem é a função fática. A função fática é maravilhosa. Ela está presente em todos os nossos processos comunicativos. A gente usa muito a função fática da linguagem. Vocês já pararam para pensar por que quando a gente atende o telefone a gente fala alô, ou então pronto, ou então oi? Né? Esse alô que a gente fala ao atender o telefone, ele significa que o canal de comunicação está funcionando. Portanto, a função fática ela está centrada no canal de comunicação. Ela é basicamente uma verificação do canal de comunicação, ou então para quebrar o gelo, sabe? Quando a gente cruza por alguém, a gente fala, oi, tudo bem? A pessoa cruza também e fala, oi, tudo bem? Os dois perguntam, ninguém responde, mas a gente quebrou o gelo. A gente mostrou que aquele canal de comunicação funciona. Quando eu falo para vocês, estão entendendo? Estão me acompanhando? Eu só quero verificar né, se esse canal de comunicação que a gente está usando está funcionando. Tranquilo? Sossegado, né? A quarta função da linguagem é a função conativa, também é chamada de apelativa. Lembra dessa palavra apelativa? E a gente tem um anúncio publicitário da Batom, né, do chocolate Batom, que diz compre batom, compre batom. Veja que o foco não é falar dos benefícios e das vitaminas presentes no chocolate Batom. Não, o foco também não é falar das emoções de alguém que comeu o chocolate Batom. Não, o foco é te convencer que o chocolate batom é bom. Te convencer que você precisa comprar o chocolate batom. Inclusive, é muito interessante ali o uso do verbo no imperativo, compre.
Verbos no imperativo são aqueles que dão ordens, né? Então compre. Tá te dando uma ordem, tá te mandando comprar um batom. Esse tipo de texto, esse tipo de função da linguagem é muito presente em campanhas, em anúncios publicitários, cujo foco é só o leitor, só quem está lendo, só quem está recebendo aquela mensagem. É para de fato impressionar o leitor. Veja essa imagem. Não tem uma palavra, e é um texto, né? Um texto não verbal. Não está falando dos malefícios das toxinas do cigarro, sabe? Não está discorrendo sobre isso, não está falando ali da experiência de alguém que fumou por tantos anos, não. Não é nada desse sentido. Está querendo provocar o leitor, está querendo causar algum impacto em quem lê a mensagem. E cumpre, né, gente? Essa imagem é muito boa. A nossa quinta função da linguagem é a função poética. Função poética é maravilhosa, o foco dela é na mensagem. É quando a mensagem fala por si só, sabe? Ela não depende das emoções e das expressões de quem a produz e não está tentando convencer o leitor de alguma coisa, pelo contrário, o objetivo dela é fazer com que o leitor sinta alguma coisa, não direcionado especificamente, né? E ela vai ter sempre esse uso artístico, um uso artístico da linguagem, seja por rimas, pela métrica ou pelo formato. Olha esse poema que eu coloquei para vocês. Pêndulo. Veja que pêndulo está sendo escrito formando o movimento de um pêndulo. E a gente consegue observar em um texto estático um movimento pendular. Muito bom, né? Função poética da linguagem. É muito possível que textos poéticos tenham função poética e função emotiva ao mesmo tempo, mas uma vai predominar. Uma vai predominar. Não se esqueça, as funções coexistem, elas coexistem. Beleza, função metalinguística para a gente finalizar aqui as funções da linguagem. A função metalinguística, o foco dela é o código de comunicação. O código, geralmente, ele é em textos verbais, né, a própria língua portuguesa. Então, veja, esse texto é um verso, são versos, né, um poema que fala sobre os próprios poemas, ou sobre os próprios versos, sobre o próprio poema, sobre o próprio livro. Ó, eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Veja, são versos falando sobre versos. É um livro falando sobre o próprio livro. O nome disso é metalinguagem. Metalinguagem basicamente acontece quando o código fala sobre o próprio código de comunicação. Metalinguagem. Vou mostrar uma imagem em que a metalinguagem vai ficar muito clara para vocês. Olha, é uma pintura de um pintor pintando uma pintura. O código é a pintura, o tema desse código que está sendo falado é a própria pintura. Muito bom, né? Então, essas são as 6 funções da linguagem. Vamos sistematizar bonitinho, ó. Nós temos, então, um emissor, ou também chamado de locutor, que é quem produz a mensagem, quem diz, quem escreve. Quando o texto está centrado nele, quando o discurso está centrado nesse emissor, nesse locutor, seja pelo uso da primeira palavra, seja pela escolha lexical, a escolha de palavras, nós temos a função emotiva da linguagem. Se tem um emissor, se tem um locutor, tem um receptor, um interlocutor, porque a gente produz, né, essa comunicação num constante diálogo. Esse é o dialogismo da linguagem. Quando a mensagem, quando o texto está centrado nesse interlocutor, ou seja, em quem lê, em quem assiste, em quem escuta, temos a função conativa ou função apelativa da linguagem. Tudo isso, todo esse processo acontece em um contexto comunicativo, que a gente não pode esquecer nunca esse contexto comunicativo. Quando o texto está centrado nesse assunto, nesse contexto, nesse referente, nós temos a função referencial. Beleza. Temos a mensagem em si, quando temos, então, um texto, um discurso que tem o uso artístico da linguagem, ele está centrado na mensagem, ele vai ter, portanto, a função poética. Beleza, tranquilo. Quanto ao canal, quando a gente quer verificar se o canal de comunicação está funcionando, nós usamos a função fática também para quebrar aquele gelo, sabe? Aquele oi, tudo bem? Tananã. Temos um código. No nosso caso aqui, na nossa aula, é a língua portuguesa. Eu passei a aula toda falando da própria língua portuguesa,
Quando o código, então, fala sobre o próprio código, função metalinguística, também chamada de metalinguagem. Pode bater o print aí, ó. Esse é o esquema. É muito importante estudar as funções da linguagem. Elas nos direcionam, elas nos dão um norte sobre o que olhar quando a gente está interpretando um texto, interpretando um discurso. E é legal quando a gente pega um gênero textual, por exemplo, um gênero informativo, jornalístico, um texto informativo, jornalístico. Opa, eu sei que aqui tem função referencial. Eu sei que o que predomina aqui é a função referencial. Nunca se esqueçam que as funções elas coexistem. O mesmo texto, o mesmo discurso pode ter várias funções da linguagem, uma predomina, outra não, mas elas podem ali habitar o mesmo texto, o mesmo discurso. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Muito bom estar aqui com vocês. Em breve a gente se vê. Beijo e até a próxima.